Olá, amigos. Estamos aqui de novo. Essa semana eu tive o pedido de uma amiga para falar sobre um assunto que acomete muitas pessoas, que é a solidão. Principalmente no idoso, a solidão é uma coisa muito dolorosa. Não que os jovens também não tenham, eu já tive pacientes jovens que padeciam desse mal. Mas nós temos que ver o que está por trás dessa sensação de solidão. E eu falo sensação porque muitas vezes você pode estar cercado de pessoas, você pode morar numa casa cheia de parentes, ou você pode estar num meio social repleto de pessoas que até se interessam por você, mas você se sente solitário. Essa percepção, ela é muito peculiar e ela não tem a ver com o tanto de pessoas que nos cercam. Normalmente, nós temos uma percepção da realidade e nós a interpretamos de acordo com nossos conteúdos, ou com nossa forma de ver o mundo, ou nossas crenças. E isso, de certa forma, pode estar, muitas vezes, equivocado, nos deixando com a sensação de estarmos desencaixados da sociedade e das pessoas. Para resolver isso, não basta apenas se cercar de gente. Nós temos que aprender uma coisa essencial para a nossa felicidade, que é nos socializarmos. E acredite se quiser, isso aí é muito difícil para um grande número de pessoas. Seja porque elas têm dificuldade de sociabilizar, porque têm um temperamento que pode ser dificultoso, ou tem um tipo de personalidade introspectiva, tímida, ou porque simplesmente não gostam de gente. As pessoas as irritam, as contrariam, e isso dá a elas a impressão de que é ruim ter gente por perto ou interagir com pessoas, porque afinal eu vou só me contrariar, me chatear, e é melhor eu ficar sozinho. Só que isso aí, a médio e longo prazo, cobra seu preço. E eu vou dizer para vocês, com a experiência que eu tenho com meus pacientes, ninguém é feliz sozinho. Ninguém. Por mais que alguém até nutra essa ilusão, isso é simplesmente impossível. Nós somos seres determinados, genética, espiritual, mentalmente, para sermos seres sociais. Nós não somos animais que vivem isolados, só se encontram na época de procriação. Nós não somos como certos seres que passam a existência, a parte do mundo. Nós somos seres que fomos feitos para sociabilizar. E quando isso nos falta, fatalmente nós vamos cair num poço de infelicidade. E por que no idoso isso é mais comum? Porque o idoso vai perdendo, ao longo das décadas, saúde. Então, para ele se deslocar para um local, como o jovem vai, para uma balada, para uma festa, alguma coisa assim, a saúde às vezes não permite, ou ele se sente já velho demais para isso, ou ele não quer, por vergonha, medo, qualquer coisa assim, interagir com pessoas. Todas essas coisas juntas, associadas à perda dos amigos, que é natural, uns se vão antes dos outros, a aposentadoria,
que tira da gente a oportunidade de interagir com pessoas diferentes no trabalho, nem que seja por obrigação. Todos esses fatores vão se somando e deixando o idoso numa condição onde facilmente ele cai em depressão. E as estatísticas demonstram que depressão em idoso, ela tem uma frequência muito grande. Então, nós temos que ter cuidado com nossos pais, avós, amigos, idosos, porque muitas vezes eles não conseguem expressar as suas carências, mas eles precisam de companhia, de afeto. E a gente sabe disso porque é muito comum as pessoas falarem que idoso adora conversar, né? Adivinha por quê? Porque ele não tem oportunidade. E quando ele encontra alguém que os ouça, que já é difícil, eles botam todo aquele monte de carências na forma de uma conversa, né? E existe mais esse problema. Os idosos se sentem excluídos porque as pessoas normalmente não gostam de conversar com eles. E eles têm uma enorme bagagem de sabedoria, de experiência na vida. Mas as pessoas como que se fazem de surdas quando estão perto do idoso. Se tiver um grupo de jovens, os idosos são os últimos a ser ouvidos quando são ouvidos. Então, o idoso ele tem que procurar se sociabilizar. Ele tem que procurar grupos que os aceitem. Ele tem que procurar essas festas, esses encontros de gente da sua geração. Viagens, grupo de viagens para terceira idade. Tudo isso ajuda muito com que eles façam novos laços afetivos e tenham novas amizades. E isso, às vezes, é a chave, é apenas o que falta para lhes tirar da depressão e dessa sensação horrorosa de solidão. Boa semana a todos. Fiquem com Deus e para a semana tem mais.